não é o que eu e você almejamos. O óbvio não é o que nós precisamos. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, para discernir, para entender o que ninguém entende, para ver o tempo da nossa salvação. Meu irmão, salvação, ela vem apenas quando nós temos o entendimento da palavra de Deus, quando nós temos a companhia do Espírito Santo de Deus, para nós entendermos os tempos que estão sobre nós. Eu sei que não é uma mensagem fácil de ouvir, e confesso que também não é fácil de pregar, mas é importante para que você saiba, é um alerta. Nós estamos terminando o ano de 2011, poucos dias restam para o final de mais um ano. Irmãos, cada ano que passa, no meu entendimento, é um tempo menor que nós temos nessa terra. Capítulo 24, no versículo 4. Eu gostaria de Mateus 4, 24. Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, nesse capítulo. Nós vamos ler alguns versículos. Versículo 4 diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Acautelai-vos, ponha paz no teu coração. Mas acima de tudo, essa paz ela precisa vir acompanhada de um entendimento, para que ninguém vos engane. Estar na igreja, receber favores de Deus, se alegrar no Senhor, é tudo muito maravilhoso, e nós precisamos começar a viver os céus enquanto estamos na terra. E eu falei isso na quinta-feira passada. Nós precisamos viver os céus quando ainda estamos em vida, mas acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Você precisa ter um entendimento, você precisa saber o que a Bíblia diz com relação aos tempos vindouros. Pastor, como eu sei que estamos vivendo os últimos dias? Eu vou compartilhar algumas coisas para você, que são importantes no cenário que nós estamos vivendo no mundo atual. Um dos primeiros fatores determinantes que sabemos que estamos nos últimos dias, uma profecia muito antiga dizia que Israel iria ser reestabelecido como nação. Isso aconteceu no ano de 1948, no dia 15 de maio, a ONU declarou Israel como um Estado soberano, como um país independente. Esse foi o cumprimento de uma das grandes profecias que demonstrariam o tempo do fim. Isso aconteceu, querido, em 1948, há mais ou menos 70 anos atrás. O segundo ponto que confirma que estamos nos últimos dias seria o controle total da cidade de Jerusalém sobre domínio israelita, sobre domínio do povo judeu. Nós sabemos que até mais ou menos os anos 1960, a cidade de Jerusalém estava debaixo do controle árabe. Houve então a guerra, famosa guerra na história de Israel, chamada Guerra de 6 Dias, na qual o povo de Israel tomou controle total da cidade de Jerusalém, e até hoje a cidade de Jerusalém está sob o controle do povo de Israel. Irmãos, cada vez mais se confirma o fato de que nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, mais um ponto para que você entenda que nós estamos, ou que se aproxima o tempo do fim. A Bíblia diz, no livro de Tiago, abra comigo, Tiago capítulo 5, versículos do 1 ao 3, que uma grande crise financeira é iminente para que o mundo
comece a caminhar para uma grande tragédia econômica. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: agora vós, ricos, chorai e pranteai, por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. É necessário, meu amado irmão, que o mundo como nós conhecemos hoje, ele entre em um grande colapso financeiro. E quando isso acontecer, meu irmão, você pode ter a certeza que a volta de Jesus está iminente a qualquer momento. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque é necessário que o mundo entre em uma crise tal, que nenhum governo tenha controle absoluto sobre a sua economia. Irmãos, vocês sabem muito bem aqui no Brasil o que é não ter controle financeiro. Na época de Collor, quando Collor entrou com medidas que prendeu o dinheiro de todo o povo brasileiro, você sabe literalmente o que é um povo que não tem recursos, um povo que viveu uma crise financeira. É verdade que todo mundo tinha dinheiro, mas ao mesmo tempo não tinha o dinheiro. Irmãos, o mundo precisa entrar em um colapso financeiro para que possa surgir o grande homem, para que possa surgir o grande homem com uma solução nas mãos, para então ele poder ter e criar credibilidade no seu reinado. Surgirá então o que nós conhecemos do anticristo, surgirá o homem que virá com o controle, que virá com a solução do mundo nas mãos para essa grande crise financeira. Você saberá que também estamos vivendo nos últimos dias. Também existe um ponto, querido, muito importante. A Bíblia diz que no livro de Ezequiel, no capítulo 38 e capítulo 39, nós podemos entender que esses capítulos são proféticos para este tempo, aonde uma grande multidão se levantará, e a Bíblia fala do reino do norte, se levantará em uma grande multidão contra o povo de Israel. Israel será cercado por todos os lados. Israel será, na verdade, uma ovelha em meio a lobos. E por entendimento de teólogos do nosso tempo, esse país se chama Rússia, com um grupo aliado de árabes que irão militar contra Israel, tentando destruí-los. Eu escutei uma interpretação desse texto, uma interpretação desse acontecimento por um pastor americano, muito dotado nos conhecimentos dos últimos tempos, escatológicos, e ele dizia que a grande preocupação do mundo atual é o país Irã, porque Irã está construindo armas nucleares com a ajuda da Rússia. E essas armas nucleares, elas são uma ameaça direta para Israel. Israel não irá permitir que essas armas sejam construídas ou cheguem ao seu fim, à sua conclusão. E Israel em si já comprou armas bélicas potentíssimas dos Estados Unidos, capazes de destruir todo o complexo nuclear do Irã. Ainda não fez, mas em breve algo desse tipo irá acontecer. Só que quando Israel tentar atacar o Irã, irá se levantar uma grande coalizão de países. E isso é uma interpretação deste teólogo. Irá se levantar uma grande coalizão entre países liderado pela Rússia, aonde irão cercar Israel por todos os lados. E a única solução que Israel vai ter para poder guardar as suas fronteiras e o seu povo será usar as suas bombas nucleares. E, irmãos, isso nos leva ao cumprimento de mais uma profecia.
aonde uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial surgiria, com efeitos nucleares.